Não se sabe exatamente a data, alguns dizem que é entre 373 e 390 depois de Cristo. Também o local do nascimento dele não é certo. O que se sabia é que no final do século IV, toda aquela região ela estava sob domínio do Império Romano. Outra curiosidade é que Patrício provavelmente não era o nome dele. Alguns historiadores dizem que o nome dele era Mawen Succat. Mawen Succat foi filho de Calpurnius, que era oficial do exército romano e diácono da igreja. Mas a história de São Patrício dá uma grande reviravolta, como a história de todos os santos, não? Aos 16 anos, Patrício, ou Mawen Succat, foi raptado por piratas irlandeses e levado para a ilha, onde ali permaneceu por um bom tempo, preso e trabalhando como pastor de ovelhas, cuidador de porcos, dentro do condado de Antrim, na Irlanda do Norte. Durante todo este período, houveram 3 chances de Patrício fugir da ilha, mas apenas na terceira ele obteve sucesso. Quando ele consegue fugir da ilha, ele volta para a Grã-Bretanha. E então ele resolve ali começar os seus estudos. A experiência de Patrício como escravo na Irlanda é descrita por ele mesmo em suas confissões e também nas cartas, quando mais tarde se dirige a outros, como uma experiência de fé. O fato de ter sido escravo não traz no coração de Patrício um rancor ou uma mágoa, mas uma experiência de fé, que fez com que ele amadurecesse sua confiança em Deus. Aliás, a terceira tentativa de fuga, diz numa das cartas de São Patrício, foi através de uma visão em que Deus confirma para ele que naquela ocasião, naquele momento, ele obteria sucesso. Então, ele foge. Foi orando, foi rezando, que ele encontrou o caminho de santidade no meio desta situação de escravidão. A vocação de São Patrício, então, surge quando ele volta para a Grã-Bretanha. Mesmo tendo sofrido esses horrores da escravidão nas terras irlandesas, ele ainda assim sentiu o desejo de voltar para lá, para evangelizar aquele povo. No entanto, ele não se sentia ainda preparado ou seguro para isso. Então, ele vai até a França e fica num mosteiro onde tem a sua formação, e ele passa esse período na França por mais ou menos 12 anos. Durante 12 anos, ele fica lá e se torna, então, padre e depois missionário, né? Quando ele retorna, ele já retorna como bispo, e com a bênção do Papa Celestino I, ele então é designado para evangelizar a Irlanda, ou seja, aqueles que outrora o haviam escravizado se tornaram agora a sua missão. São Patrício começa então a sua catequese, a sua missão na ilha da Irlanda. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Sobretudo para a fraternidade de Ars, e para a minha vida em particular, São Patrício ele é justamente sinal de reconciliação. Ele poderia ter todos os motivos para usar a experiência de escravidão que ele havia tido no passado como justificativa para nunca mais precisar enfrentar essa realidade. Patrício é aquele sinal do homem que se reconcilia com o seu passado, que não olha para a sua vida a partir das lentes dos seus sofrimentos e traumas, mas pelo contrário, através da sua fé, da sua devoção, ele cura o seu passado, levando a palavra de Deus, levando a Jesus para aqueles lugares no seu interior onde outrora ele havia recebido sofrimento. Então veja que interessante. São Patrício é para nós um grande sinal de reconciliação, um grande sinal de cura interior, de um homem que lida com o seu passado de modo sóbrio e santo. A evangelização de São Patrício
na Irlanda tem uma característica muito interessante, porque diferente de diversos lugares na Europa, onde o cristianismo foi imposto, inclusive com a ajuda do Império Romano, de forma a causar, inclusive, guerras locais, São Patrício foi um verdadeiro diplomata. Usando-se de sabedoria e de uma destreza social impressionante, ele se torna íntimo dos druidas, aqueles, vamos chamar assim, sacerdotes celtas, que eram justamente os responsáveis pelo ensino, pelas tarefas de aconselhamento, pelas orientações jurídicas e filosóficas dentro dessa sociedade celta. Então Patrício chega lá e se torna íntimo dos druidas. E aí começa a adicionar elementos da fé cristã dentro dessa cultura céltica. Um exemplo disso é o shamrock, ou trevo novo, né? O trevo de 3 folhas. Este é um dos elementos que faziam parte da cultura local, mas que São Patrício utilizou como meio para evangelizar, certo? Com discernimento e sabedoria, Patrício percebe que já havia um certo conceito, né, trinitário dentro da cultura celta. Mas diferente do cristianismo, este conceito trinitário se resumia a mente, corpo e espírito. Se aproveitando desta situação cultural, ele apresenta, usando um trevo de 3 folhas, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, 3 pessoas. Então veja, a inteligência, o discernimento, a sabedoria, a diplomacia de Patrício fez com que o Evangelho de Cristo fosse introduzido na Irlanda sem a necessidade de uma guerra. Esse conhecimento e essa diplomacia toda também, porém, não privou Patrício de perseguições. Obviamente, e em algumas situações, a presença de Patrício perturbava algumas lideranças druídicas, algumas lideranças celtas, e isso, obviamente, durante os seus 20 anos de viagens por toda a ilha da Irlanda, evangelizando, batizando pessoas e, sobretudo, estabelecendo mosteiros, né, escolas e igrejas, ele também foi perseguido, também sofreu algumas perseguições, foi preso diversas vezes, interrogado diversas vezes, mas como em muitos outros lugares do mundo, sobretudo na Europa, o evangelho, o cristianismo se difunde na Irlanda, sobretudo através dos mosteiros. Diversos mosteiros foram fundados por Patrício na Irlanda, da onde dali, né, praticamente cidades nasceram. E junto com elas, a fé cristã. Então, hoje a Irlanda, né, é conhecida como um dos países com um número de católicos considerável, e obviamente isso se deve a São Patrício, né? Quando ele morre em 17 de março aí de novo, assim como há uma certa dúvida acerca do ano de seu nascimento, o dia de sua morte tradicionalmente é comemorado no dia 17 de março, mas o ano fica entre 461 e 493. São Patrício deixa como legado à Irlanda uma igreja muito bem organizada, com uma sé em Armagh, que foi o centro do cristianismo na ilha. Inclusive, essa igreja foi destruída 17 vezes e restaurada no século XIX. Hoje há uma catedral, né, no seu lugar, nesse condado da Irlanda do Norte, né, e onde está enterrado São Patrício. O legado de São Patrício é justamente isso, uma igreja estabelecida, organizada e difundida por toda a ilha. São muitos mitos, e agora eu gostaria de entrar aqui na parte das curiosidades, né? São muitos mitos, lendas, que envolvem a história de São Patrício. Existe também um ar mágico por trás de toda essa cultura, que são, e faz parte, obviamente, dos elementos celtas daquela região, né? Um ar mágico e misterioso na trajetória deste santo que aparece nos grandes poemas nacionais da Irlanda. É curioso que, se você perceber,
várias nações possuem como heróis e poemas cavaleiros e reis. Na Irlanda, os grandes heróis dos poemas é Patrício ou os monges. É uma característica muito bonita da cultura. Se é verídico ou não todas essas curiosidades, eu deixo para você decidir. Mas eu separei aqui para você as principais curiosidades e lendas que giram ao redor da história de São Patrício. Primeiro, a questão das serpentes e das cobras. São Patrício também é um dos padroeiros dos exorcistas, porque, conhecido pela sua famosa oração da couraça de São Patrício, ele também é conhecido como o santo que expulsou as serpentes da ilha. Diz a lenda que São Patrício botou para correr todas as cobras que existiam lá através de um exorcismo feito sobre toda a ilha. No entanto, muitos dizem que se trata de uma história simbólica, né? As serpentes seriam usadas como uma metáfora para explicar ou para que a população compreendesse o que na realidade o santo fez, ou seja, as cobras representavam os ritos pagãos e tudo aquilo que a fé católica colocava como um pecado e que deveria ser banido. Então, de fato, funcionou. Não existe um irlandês que não acredite na história. Além do que, nunca houve notícia de cobras com cidadania irlandesa. Não há nenhuma espécie catalogada na ilha até hoje. A questão do trevo de 3 folhas, como eu já comentei anteriormente, né, foi usado por São Patrício para explicar a Santíssima Trindade. O trevo, por sua vez, não se tornou somente um símbolo da evangelização, mas um símbolo nacional da Irlanda, que até hoje, e ao mundo afora, é reconhecido como um símbolo irlandês. Há ainda uma outra história muito interessante, que é São Patrício e os Veados Selvagens. Exatamente. Um famoso poema irlandês atribuído a São Patrício, o nome do poema é The Deer's Cry or St. Patrick's Breastplate. Este poema fala sobre um poder chamado Fethfiada, que foi atribuído a São Patrício, que, segundo a lenda, dizia que era a capacidade que ele tinha de transformar-se em veado selvagem ou transformar os seus missionários em veados selvagens para fugir das perseguições. Obviamente, esse poema está aí envolto de toda uma cultura, né, e um folclore. Mas é curioso acerca desta história, porque se trata do conceito de não entregar-se, do conceito de manter em primeiríssimo lugar a missão. Ou seja, se for preciso esconder-se, fugir ou fazer o que for preciso para cumprir com a missão, que assim seja. Ainda há uma outra história curiosa sobre São Patrício, que é a sua quaresma de Melrose, em Croagh Patrick. Croagh Patrick é o nome atual do lugar, tá bom? São Patrício, ele faz uma quaresma, ele passa 40 dias no condado de Mayo, em uma montanha que hoje é conhecida como Croagh Patrick, justamente pelo que aconteceu ali com São Patrício. Diz a lenda que, nesse tempo, ele foi perseguido por demônios que se disfarçavam de pássaros e formavam um aglomerado tão denso que escureciam o céu. Ali, São Patrício continuava rezando. Dizem alguns que foi durante essa quaresma que ele fez e escreveu a couraça de São Patrício, aquela sua oração de proteção. E diz também que num determinado momento, ali ele tocou o seu sino como uma proclamação de fé nesse combate contra o mal. Em resposta às suas orações, um anjo teria descido do céu e dito a São Patrício que as suas preces pela Irlanda seriam atendidas e que aquele lugar manteria sua fé cristã até o dia do juízo final. Olha que promessa bacana, né? Que experiência interessante. A cruz celta, outro elemento que a gente traz aqui como curiosidade sobre São Patrício. São Patrício, ele pregava perto de numa determinada ocasião, pregando perto de uma pedra pagã que era considerada sagrada pelos povos e tinha gravada ali o símbolo dos deuses do Sol e da Lua. São Patrício, a ele, né,
é dado o crédito de desenhar uma cruz através destes símbolos que ali estavam e abençoar esta pedra, criando a primeira cruz irlandesa. Eu não sei se você já viu uma cruz irlandesa. Ela possui uma série de traçados que, na realidade, são a adaptação de símbolos pagãos locais em uma cruz. Veja a inteligência, o discernimento e a sabedoria de São Patrício. Isso demonstra o tanto que ele estava disposto a adaptar as práticas e os símbolos pagãos às crenças cristãs, fazendo uma transição mais fácil, né, entre o paganismo e o cristianismo. Uma última curiosidade é sobre o fogo mágico de São Patrício, uma história muito conhecida pelos irlandeses. A festa celta chamada de Beltane era um grande festival para celebrar o início do verão e o triunfo sobre a escuridão, ou seja, estava começando o verão, as noites passavam a ser mais curtas, os dias passavam a ser mais longos, e aí se fazia uma grande festa. Uma fogueira deveria ser acesa pelo rei nessa ocasião, no topo de Hill of Tara, que era um monte local. E este fogo deveria ser usado para depois acender as fogueiras de todas as outras aldeias e cidades do país. Diz a lenda que São Patrício acendeu a fogueira antes do rei, né? Antes do rei. O nome dele era Laugeri, ou em português, né, Lagório. Né? O rei, então, tendo sabido, né, tendo conhecido a notícia de que São Patrício havia acendido a fogueira dele antes da do rei, envia os seus comissários para apagar a fogueira de São Patrício. Porém, né, os druidas relatam que o fogo de São Patrício tinha poderes mágicos, porque eles não conseguiam apagar esta fogueira. Então o rei foi até lá e percebeu que nem ele conseguia extinguir aquele fogo, e aceitou que o fogo de São Patrício era mais poderoso que o dele. Foi por causa dessa ocasião que o rei, mesmo não tendo se convertido ao cristianismo, endossa a missão de São Patrício e permite que ele realize a sua missão. Aqui eu citei para você algumas das curiosidades, né, que envolvem a história de São Patrício. Há ainda outras histórias também interessantes que estão mais conectadas ao folclore, né, como, por exemplo, as paradas de São Patrício, que começaram, na verdade, nos Estados Unidos e não na Irlanda, por conta da imigração irlandesa para a América. O Leprechaun, né, que é aquele duende que aparece em todas as festas de São Patrício, que também tem muito mais a ver com o folclore local do que com o santo propriamente dito. A própria cerveja, que é atribuída, a cerveja verde, que é atribuída às festas de São Patrício, que está muito mais conectada aos mosteiros da Irlanda, que produziam uma boa cerveja. Então, se a festa era para comemorar São Patrício, era justo que se tomasse uma cerveja feita pelos monges, e assim por diante. Tudo isso envolve a história deste grande santo. Mas o mais importante é nós percebermos o exemplo de suas virtudes, de um homem que foi capturado como escravo, que consegue fugir, volta à sua terra natal, forma-se, prepara-se como sacerdote missionário e depois como bispo, retorna ao lugar que outrora tinha sido lugar de sofrimento para ele ser um sinal de luz. Eu não sei quais são as suas dores do passado, eu não sei quais foram as escravidões pelas quais você passou, mas a exemplo de São Patrício, não permita que o seu passado defina as escolhas do seu futuro. Peçamos a Deus que, por intercessão de São Patrício, tenhamos a coragem de usar aquilo de ruim que aconteceu conosco, não como justificativa para permanecermos no erro ou longe de Deus, mas como combustível para nos tornarmos verdadeiros santos. Que São Patrício interceda por nós e, hoje, sendo o dia de São Patrício, viva São Patrício. Deus te abençoe. Rezemos juntos a couraça de São Patrício, ou a armadura de São Patrício, na tradução que nós da Fraternidade de Ars usamos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim uma força poderosa, a invocação da Santíssima Trindade e a fé nas três pessoas divinas. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim a força de Jesus Cristo, Filho de Maria sempre Virgem, com seu batismo, sua crucificação e morte, sua ressurreição e ascensão e sua volta para o juízo final. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim a força dos querubins, a obediência dos anjos, o serviço dos arcanjos, a esperança na ressurreição, as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, as pregações dos apóstolos, a fé dos mártires, a inocência das santas virgens, as boas obras dos confessores. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim o amor maternal e a pureza virginal de Maria Santíssima, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa do Divino Espírito Santo. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim a força de Deus para orientar-me, o poder de Deus para sustentar-me, a sabedoria de Deus para guiar-me, o olho de Deus para prevenir-me, o ouvido de Deus para escutar-me, a palavra de Deus para apoiar-me, a mão de Deus para defender-me, o caminho de Deus para receber meus passos, o escudo de Deus para proteger-me, os exércitos de Deus para dar-me segurança contra as ciladas dos demônios, contra as tentações dos vícios, contra as inclinações da natureza, contra todos os que me desejam o mal, de longe ou de perto, estando eu sozinho ou na multidão. Convoco no dia de hoje todas as forças poderosas do céu que estão entre mim e estes males, contra os encantamentos dos falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a astúcia da idolatria, contra os conjuros de bruxas, bruxos e magos, contra a curiosidade que faz mal ao corpo e à alma do homem. E invoco a Jesus Cristo que me proteja no dia de hoje contra veneno, incêndio, afogamento e ferimentos, para que eu possa alcançar a abundância de suas graças. Jesus Cristo comigo, Jesus Cristo diante de mim, Jesus Cristo atrás de mim, Jesus Cristo em mim, Jesus Cristo à minha direita, Jesus Cristo à minha esquerda, Jesus Cristo na largura, Jesus Cristo na longitude, Jesus Cristo na altura, Jesus Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Jesus Cristo na boca de todos os que falam de mim, Jesus Cristo em todo olho que me vê, Jesus Cristo em todo ouvido que me escuta. Do Senhor é a salvação, de Jesus Cristo é a salvação. Tua salvação, Senhor, esteja sempre conosco. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Patrício, abençoe-vos o Deus Onipotente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Patrício, rogai por nós.